Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Olá, queridas pessoas. É um prazer enorme estar com vocês nesse programa Café com Karina. Esse programa tem um objetivo de apresentar pessoas e projetos inspiradores. E um dia eu estava conversando com Juliana dos Anjos e ela comentou sobre Vânia Coutinho e enviou um vídeo que eu fiquei absolutamente encantada e apaixonada por este projeto, Gente de Perto. Eu tenho o prazer, então, de apresentar Vânia Lúcia da Rocha Coutinho. Ela é educadora social, coordenadora do projeto de intervenção da ABA Brasil, projeto Gente de Perto. Vânia é uma missionária, minha gente. Eu acompanho o trabalho dela, principalmente pelo Instagram, e peço para que vocês também façam o mesmo. É realmente um grande prazer, Vânia, estar com você nesta live, nessa oportunidade, neste momento único, que eu gostaria que você contasse sobre você, minha querida. Prazer estar aqui com você, um prazer estar com todos. É um privilégio poder estar aqui falando um pouquinho. Quando eu falo de mim, eu não tenho como falar sem falar de Jesus. Ele realmente esteve na minha vida desde a minha concepção e Satanás sabia que ele tinha um propósito para a minha vida e por isso, desde muito cedo, ele tentou me destruir. Eu tinha poucos meses que eu tinha nascido quando meu pai, que era um alcoólatra, me jogou contra uma parede para tirar a minha vida. E eu falo que ali Deus estava com a mão na parede para que eu não me machucasse, porque só dessa forma eu entendo que eu sobrevivi. E eu só tinha uma tia que era evangélica na família, meu pai era envolvido com feitiçaria, assim como minha avó, a minha mãe com o catolicismo, mas eu tinha uma tia que morava na Bahia e uma vez por ano ia visitar minha avó, meu pai, e toda vez que ela ia, ela me levava para a igreja. E foi essa tia que escolheu o meu nome, Vânia Lúcia. Minha mãe ia colocar Iracema, e ela escolheu Vânia Lúcia, que significa esperança e luz. Então, desde então, Deus já tinha realmente um propósito para que eu viesse a ser instrumento dele para trazer esperança para crianças, adolescentes em situação de rua. Eu creio dessa forma por tudo que eu sei da minha história, né? Os meus pais se separaram quando eu ainda era muito pequena e a minha mãe se casou novamente. E quando ela se casou, eu passei pelo primeiro abuso sexual, muito pequena, e tinha muito medo de contar para minha mãe, porque ele tinha ameaçado que mataria minha mãe. E a minha mãe era meu tudo, meu referencial, era a única segurança que eu tinha como criança. Pouco tempo depois, um tio meu que morava em São Paulo foi para a cidade onde eu nasci, que foi em Propriácia, uma cidade ribeirinha de Sergipe, Nordeste brasileiro. Ele estava com câncer e ele sabia que estava com câncer, que não já era terminal. Então ele foi para se despedir da minha avó e para trazer uma criança que fosse da família para, na verdade, servir como empregada. Muitas famílias faziam isso com crianças do Nordeste na época. Só que a minha mãe não queria me deixar vir, ele disse que me traria para passar um mês aqui de férias e que me levaria de volta. Só que ele já sabia que não era verdade. Mas o meu pai autorizou. E por causa disso, eu vim para São Paulo. Pouco tempo depois ele morreu.
E eu comecei a sofrer com espancamentos por parte da esposa dele, dos filhos. Eu tinha que fazer os trabalhos domésticos. Se eu ganhava alguma roupa nova, não podia usar, só o que fosse usado das minhas primas. Sempre era dito que eu estava ali de favor. Então, foi uma infância bem difícil. O que me salvava é que eu gostava muito de ler. Eu sempre gostei muito de livros e tinha uma biblioteca grande na casa. E eu li absolutamente tudo que tinha na biblioteca. Era onde eu fugia da realidade que eu vivia, que não era boa. Com 12 anos eu fugi de casa, mas quando eu compareci diante do juiz, por ser menor, estava na rua, ele falou: você tem 3 opções, ou você vai para a FEBEM, ou você volta para a casa que você estava, ou você volta para sua mãe. E a história que meu tio tinha me contado é que a minha mãe não me queria de volta. E para ela, ele tinha dito que eu não queria voltar para lá. Então, eu cresci achando que a minha mãe tinha me rejeitado e sem entender o porquê disso. Então, eu falei para o juiz: eu não tenho para onde voltar. E se eu voltar para a casa que eu estava, eu vou apanhar muito. Mas, infelizmente, não havia o que pudesse ser feito. E eu tive que voltar. Pouco tempo depois, eu tentei suicídio. E mais uma vez eu vi ali a mão do Senhor guardando a minha vida, mesmo sem eu conhecê-lo. Tentei suicídio 3 vezes, uma delas eu tomei veneno. E realmente o Senhor esteve me guardando. Eu acabei me envolvendo com drogas, cigarro, primeiro cigarro, depois o álcool, depois outras drogas mais fortes. E quando eu conheci a maconha, para mim foi um lugar de fuga real do que eu vivia, de sentimentos, de tantos espancamentos, de tantas formas de abuso, porque não foram só os abusos sexuais, foram os abusos emocionais, que criaram feridas muito profundas, que quando eu conheci uma moça e ela não estava falando de Jesus para mim, ela tinha Jesus nela. E eu olhava para ela e a minha pergunta foi: por que você é tão feliz? Então ela me falou desse amor de Deus que tinha dado o próprio filho dele para dar a vida por mim. E eu falei para ela: mas por mim, por que ele faria isso por um lixo como eu? Era assim que eu me via, era assim que as pessoas tinham me feito eu me enxergar, que eu era um lixo, que eu não tinha valor nenhum. E eu fui para a igreja poucos dias depois a convite dela, e mesmo entrando na igreja com um maço de cigarro, com cigarros de maconha dentro, eu senti ali que havia alguém que estava me abraçando. E eu chorei muito naquele dia. Eu não entendia nada, não entendia os louvores, mas falava o meu coração de maneira intensa cada louvor. Não entendia a palavra, mas ali o Senhor já começou uma transformação na minha vida. E pouquíssimo tempo depois, em um culto no lar, numa segunda-feira, eu não me lembro da palavra, mas eu me lembro de estar à frente com as 2 mãos erguidas, entregando minha vida para Jesus e ouvi-lo falando audivelmente: a partir de hoje, eu vou mudar a sua história. E foi algo assim incrível. Eu não precisei ir para casas de recuperação, porque passo a passo o Senhor ele foi me discipulando. Eu lembro de um dia que eu perguntei para ele se maconha é pecado. Entenda, eu vivia num contexto que não havia religião, era o materialismo, né? Então, eu não tinha noção do que era pecado, o que deixava de ser pecado. E alguns irmãos iam naquele dia orar na minha casa comigo e eu falei: Deus, se maconha é pecado, eu vou deixar nesse imóvel aqui. O Senhor vai mostrar para alguém que tem alguma coisa aqui que o Senhor não gosta, mas não mostra o que é.
E é lindo, sabe? Porque o Senhor, ele respeita essa fase de inocência, né? Em que nós não sabemos muito bem o que é a vida com Ele. E foram realmente, os irmãos foram orar em casa, e um irmãozinho que estava orando, ele colocou a mão no móvel, ele falava: o Senhor está me mostrando que tem alguma coisa nesse móvel que ele não gosta, mas ele não está me mostrando o que é. Falei, ok, maconha é pecado. Então, consequentemente, a gente sabe que a cocaína também é, né? Então a gente já coloca todas ali no pacote. E uns dias depois, meu ex-marido chegou com um pacote de maconha que tinha comprado da Bolívia, era uma maconha pura, e ele falou: eu vou enrolar aqui para a gente usar. Eu falei: tá bom, vai que eu já vou. E enquanto ele estava na cozinha fazendo o cigarro de maconha, eu estava no quarto e dobrei meus joelhos e falei: Deus, eu não consigo sozinha, me ajuda. Isso fazem 28 anos e eu nunca mais usei maconha, cocaína. Pouco tempo depois também fiquei sem o cigarro. Então o Senhor, ele fez um processo entre eu e ele. Nessa época eu tinha filha com 5 anos de idade. Eu não teria como ir para uma casa de recuperação e o Senhor sabia disso. Então ele preparou de outra forma. E ele preparou que livros chegassem até mim, que também, como eu disse, né, eu sempre gostei muito de ler. E eu li um livro da Valnice Milhomes chamado Personalidades Restauradas. E nesse livro ela ensinava a liberar perdão para pessoas que nos machucaram, escrevendo o nome da pessoa, o que a pessoa fez e orando, né? E eu lembro que eu seguia o passo a passo, como nova convertida, eu estava ali ávida por informações, por ser ensinada de como agir. E eu lembro que foi um momento muito doloroso escrever o nome de cada abusador, mas principalmente o nome da minha mãe, porque a informação que eu tinha é que ela havia me abandonado, né? E que ela não me queria de volta. Eu era filha caçula e era muito difícil conviver com essa dor. E ali eu orei, coloquei tudo num papel, e eu lembro que eu guardei esse papel dentro da Bíblia. E uns meses depois, eu mexendo, eu achei, e era interessante porque eu conseguia ler aquele papel e não havia mais aquela dor que era tão latente. O Senhor realmente, ele tinha começado um processo de cura na minha alma, que se estende, porque a vida cristã é isso, né? Sempre vem coisas para machucar, mas o Senhor, ele está sempre pronto quando nós expomos as nossas dores diante dele para trazer a cura e transformar. Eu comecei a fazer um trabalho com a igreja nessa época, pouco tempo depois de convertida e liberta das drogas. Nas escolas, nas praças, nós fazíamos apresentações com peças teatrais. E cerca de 1 ano e meio depois, eu já estava liderando o trabalho de missões da igreja. Então, era um chamado realmente missionário. E eu conheci uma organização que trabalhava na época, dentro da, era FEBEM na época, né? E eu chamei a presidente desse ministério para a nossa primeira conferência missionária, que eu estava organizando, e quando ela falou do trabalho na FEBEM com os menores, aquilo queimou o meu coração, e eu fui fazer o treinamento. Pouco tempo depois eu estava servindo também dentro da FEBEM, ministrando para os menores ali. Foi um tempo incrível, mas na minha vida pessoal com o meu ex-marido, que não tinha saído das drogas, que não quis seguir os caminhos de Jesus, a vida começou a ficar extremamente difícil. Comecei a sofrer muitos espancamentos por parte dele. E um dia minha filha
na época com 11 anos, falou: mãe, ou você faz alguma coisa ou eu vou fazer, que eu não aguento mais ver você sofrendo. E com 11 anos minha filha tentou suicídio por causa disso. Então eu saí de casa com ela para começar uma vida mais tranquila, tentar viver ali, criando a minha filha na presença do Senhor, mas meu ex-marido não aceitou a separação. Eu tive que sair do emprego que eu estava, fui para o Nordeste, foi quando eu reencontrei a minha mãe e soube a verdade, que o que ela sabia é que eu não tinha querido voltar. Minha mãe é analfabeta e foi um processo para cura de feridas, para reconciliação, mas também muito difícil, porque não havia mais vínculo familiar. Foram 29, quase 29 anos, né, sem contato, então não havia mais aquele vínculo mãe e filha. Mas passamos ainda 10 anos ali, a minha filha estudou, se formou, eu tinha uma loja, mas eu não parava de fazer os trabalhos missionários, ia para a Orla de Maceió, ministrar na vida de prostitutas, homossexuais, fazendo um trabalho nas barreiras também, com as famílias carentes. Iniciamos um ministério ali evangelístico, pelo tempo que ficamos ali, até quando eu soube que o meu ex-marido tinha casado, então, por fim, eu poderia voltar para São Paulo com a minha filha. E quando eu voltei para São Paulo, eu reencontrei os mesmos missionários que eu fazia trabalho com eles na FEBEM. Foi uma jesuicidência, que eu não acredito em coincidências, né? Eu já estava nessa época há quase 20 anos separada do meu ex-marido e fui convidada para conhecer o trabalho na rua que eles faziam. Eu me apaixonei pelo trabalho e havia algo queimando muito forte no meu coração. Quando eu voltei para São Paulo, eu já voltei contratada por uma empresa para trabalhar, mas o Senhor começou a me incomodar muito e Ele foi fechando portas e me levando, conduzindo para estar realmente na missão. Eu estava nessa época para me casar, tinha conhecido um servo do Senhor, ia me casar pela segunda vez, quando o Senhor falou: muda para o centro de São Paulo. Só que eu tinha perdido o emprego, não tinha recurso, ninguém entendia por que mudar para o centro, mas era uma direção muito específica de Deus. Muda para o centro de São Paulo. E eu comecei a procurar um apartamento, visitei alguns, e quando eu entrei nesse que eu ainda moro hoje, já são 7 anos, eu olhei, é pequenininho, mas é gostosinho, e eu falei, eu gostei desse. Só que só estava eu e o Senhor. E a pessoa com quem eu ia me casar, ele estava sem compreender nada, e ele fez um propósito com o Senhor. Ele falou para Deus que se realmente o Senhor estava me chamando para vir morar no centro, para ser missionário em tempo integral, que ele conseguisse fechar um negócio que ele tinha grande para fazer, ele é representante comercial, que ele pagaria 1 ano deste aluguel. Só que eu não estava sabendo disso. E 2 dias depois ele veio comigo ver o apartamento e ele tinha fechado esse negócio, tinha acabado de fechar esse negócio, e ele fez uma proposta para o dono do apartamento para pagar 1 ano, e eu pensando, como que ele vai pagar esse aluguel de 1 ano, né? E depois que saímos daqui, ele explicou o que tinha acontecido e o propósito que ele fez com Deus. 10 dias depois que eu me mudei para esse apartamento, o Senhor falou: eu não quero que você se case enquanto você estiver neste lugar. É uma passagem que está em Jeremias, eu não me lembro o capítulo agora. E foram 3 vezes o Senhor me levando a mesma passagem. Eu falei, não é isso que Deus está falando. Nosso relacionamento era muito bom e eu não compreendia porque que Deus não queria que eu estivesse com essa pessoa, servo dele. Eu amava o trabalho também de missões, tinha ido comigo para as ruas algumas vezes,
E na quarta vez eu entendi que não dava para fugir daquilo que o Senhor estava me pedindo. E nós nos separamos. E o propósito que Deus tinha com ele era restaurar o primeiro casamento dele. Era algo que eu tinha orado, que se Deus tinha o propósito de restaurar o casamento dele, não deixasse que eu fosse um impedimento para isso. E não teria como eu estar vivendo o que eu vivo hoje na missão se eu estivesse casada. Meu tempo não é uma rotina normal, não tenho rotina, é muito maluco o nosso trabalho. E nessa época, trabalhando com esse ministério que eu fazia parte já como missionária, não como voluntária, um determinado dia, a presidente do ministério decidiu que não haveria mais trabalho na rua com as crianças. E eu fiquei inconformada. Eu falei, mas por que não vai haver se o número de crianças na rua não diminuiu? Ela falou, não, nós entendemos que não vamos mais fazer e você não pode ir, você não pode usar a camiseta do uniforme. Eu falei, eu não preciso da camiseta para falar de Jesus. Eu só preciso ir falar de Jesus. Então eu entendi que nós não estávamos mais na mesma visão e me desliguei do ministério. E toda a equipe que estava comigo na rua decidiu também que iria continuar. A nossa base por 2 anos foi aqui no meu apartamento. E daqui nós íamos para a rua e nós explicamos para os meninos que não não éramos mais parte daquele ministério, mas nós queríamos continuar com eles. E pedimos para eles escolherem um nome para o projeto. E eles falaram gente de perto, porque vocês são gente que sempre estão perto da gente. Então, esse é o significado do gente de perto. Nós procuramos estar perto desses meninos para poder levá-los para perto do Senhor, porque Ele é o único que pode curar as feridas na alma deles. Sabe, eu tive uma vez uma experiência com um deles, Karina, que nós chegamos embaixo do viaduto, onde muitos deles dormem, e fomos levar o café da manhã, e na noite anterior tinham tentado matar um dos meninos com 12 anos de idade, enforcando, ele estava com todas as marcas no pescoço, e ele olhou nos meus olhos, ele falou, tia, sabe o que eu sou? Eu sou um lixo. Uau. E eu me lembrei daquele dia que eu falei para aquela moça, por que Deus faria isso por um lixo como eu? Então, eu digo que esse ministério é um lugar onde eu sei onde há dor nos corações dessas crianças. Não é só rotulá-los, são marginais. Eles estão na marginalidade, é verdade. Estão na criminalidade, estão no vício. Mas o que os levou até ali? O que leva uma criança de 9 anos de idade ir para a rua e preferir ficar embaixo de um viaduto, repleto de ratos, de sujeira, onde a tropa de choque vai continuamente para amedrontá-los, dizer que vai colocar fogo neles vivos, em vez da sua casa? Não é natural. Então, nós tentamos chegar neste lugar, desta dor desses meninos, através do atendimento psicológico de voluntários que estão com a gente, através das atividades que fazemos com eles. Eu gosto muito de passar o Natal com eles, a noite de Natal. Convido vocês que estão assistindo, se quiserem, no próximo Natal. Nós fazemos a ceia na rua. Tudo aquilo que há na mesa, numa casa, é o que nós levamos para a rua, é o melhor. Porque o Deus deu o melhor que ele tinha, por amor a estes meninos também, que foi o próprio filho dele. Então, por que nós levaríamos restos, sobras? Não, nós levamos o melhor, nós levamos o chester, o peru, levamos as frutas da época, o bolo de aniversário de Jesus, não levamos nada que remeta ao Natal secular, mas ao verdadeiro significado do Natal.
é o aniversário do nosso Salvador. E nós temos tido experiências incríveis a cada Natal. Em um deles, uma das meninas que nós atendíamos, que nasceu no meio do fluxo da Cracolândia, o que a gente chama os filhos do crack, uma menina que passou por diversos abusos, que só conheceu a marginalidade, esta foi a vida dela até os 15 anos de idade. Na noite de Natal, quando ela viu tudo pronto, e eu comecei a falar sobre Jesus e por que que ele veio ao mundo. Foi como ali ela estivesse vendo Deus fazendo isso em favor dela, e ela pulava, ela gritava de alegria, e ela falou: foi por mim, foi por mim. Ivânia, querida, essa moça, hoje você tem contato? Não, algumas meninas saíram da rua e infelizmente nós perdemos o contato. E o que nós temos aprendido é que anos depois nós encontramos alguns, né? Já tivemos experiências assim de vir, alguns deles, olha, eu fui atendido pelo projeto, estou com a minha mulher, olha aqui minha filhinha, e Deus ele tem o tempo para todas as coisas, né? É lindo. Me conta, Vânia, qual é o trabalho que o Gente de Perto faz? Conta pra gente e como é que a gente pode ajudar. Primeiro, Tá. conta um pouquinho sobre o trabalho do Gente de Perto. Quando nós começamos, o nosso trabalho era só na rua, e nós levávamos jogos e alguns psicólogos com a gente, pedagogos. Através dos jogos, nós interagíamos com eles, e ali era o momento onde eles desabafavam dos que estava no coraçãozinho deles, né? Quando precisava, levávamos também, levamos ainda hoje para tirar a segunda via de documentos, porque se eles vão sozinhos, eles são mal atendidos, então eles sempre pedem para nós estarmos juntos, e nós temos esse prazer de acompanhá-los, né? Também, quando precisa ir para um hospital, nós levamos, compramos a medicação, acompanhamos. E, quando possível, nós visitamos as famílias. Essa semana mesmo, nós vamos estar visitando a família de um, que até o ano passado ele estava na rua, mas graças a Deus, há um ano ele voltou para casa. Aí nós ajudamos com cesta básica, com aquilo que ele necessita, levamos material pedagógico também, então fazemos esse acompanhamento junto à família. Há 3 anos atrás, nós conseguimos, com a ajuda de um parceiro, alugar um espaço, e nesse espaço eles tinham o atendimento psicológico, banho, alimentação, aula de inglês, alfabetização, aula de artes. Só que o valor do aluguel ficou muito alto e nós não conseguimos manter. E em fevereiro desse ano nós entregamos o espaço. Mas um empresário veio até nós para conhecer o trabalho, é um empresário tailandês, e ele falou: eu vou comprar um espaço para vocês. E ele está agora comprando, nós estamos com esse espaço ali na José Bonifácio, na 7, convido para ir conhecer. Vamos passar agora pela reforma, que é a Decor Social, que é um projeto que ajuda exatamente projetos que trabalham com pessoas em vulnerabilidade, eles vão fazer toda a reforma para a gente. E ali nós vamos ter a panificação, já temos o material para isso, aula de inglês, reforço escolar, atendimento psicológico, aula de artes, alimentação, aula de dança. Então, a intenção ali é que eles tenham um espaço onde eles se sintam seguros. Esse espaço ainda não está pronto, mas nessa semana nós tivemos o Dia das Crianças e fizemos na frente do projeto, mas quando nós chegamos lá, um dos meninos que nós atendemos, ele estava dormindo na porta. E eu perguntei para ele: por que que você está dormindo aqui? Ele falou: tia, aqui eu me sinto seguro. E mesmo estando ali do lado de fora, ele achou que, por estar em frente ao projeto, ele está seguro. Infelizmente, com o aumento do uso das drogas K,
Crack, K2, K9, o Space, né, que são drogas que estão matando muitos desses meninos. Infelizmente, os dados não têm sido computados com clareza, porque colocam-se, às vezes, que a tuberculose matou, mas, na verdade, ele entrou nesse processo por causa das drogas, e nós temos um caso agora que nós estamos trabalhando para tirar o menino da rua, porque ele está com tuberculose, ele tem 12 anos, ele está fazendo 12 anos essa semana, ele está na rua desde os 9 anos, mas nós não temos, Karina, em São Paulo, casas de recuperação para menores. Nós não temos um atendimento que é urgente, que se o governo se aperceba e tome um posicionamento, precisa-se de políticas públicas que permita que nós façamos algo mais intensivo por esses meninos, que é o tirá-los realmente da rua para um tratamento. Nós não temos essa opção com aqueles que estão menores. E o Como é nosso que alvo vocês, são crianças e adolescentes. Oi? como é que vocês têm feito, minha querida, hoje em dia? Então, nós estamos agora em contato com o pessoal que trabalha no Cratode, para a gente tentar, através de uma psiquiatra, conseguir um encaminhamento de internação. Porque a gente tem visto a deterioração do corpo desses meninos, da psique desses meninos, eles não conseguem responder quando eles estão sob o efeito das drogas, eles não entendem as perguntas, eles começam a babar, e quando está passando o efeito da droga, eles ficam extremamente violentos. E essa é uma realidade que está ali em frente à prefeitura, nós já marcamos reuniões com o poder público, nós temos pedido socorro, porque sem políticas públicas que nos possibilitem fazer algo mais, nós não temos como fazer. Nós não podemos sequer tirar o menino da rua e levar para um hospital se ele não quiser, porque nós podemos ser processados, são menores. Então, nesse caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente funciona contra nós, mas em favor deles que estão morrendo na rua, infelizmente não. Nós perdemos em 2 anos 12 meninos e meninas. Crianças que sentavam no meu colo e um dia estavam me contando os sonhos que tinham. E no dia seguinte nós ficávamos sabendo que veio a óbito. E isso foi muito pesado para nós. E agora nós temos tentado buscar parcerias para que juntos nós possamos estar batendo ali na porta do poder público, para que haja essas políticas públicas que nos possibilitem fazer algo que não seja só estar enxugando gelo, porque acaba sendo isso se você não pode tirar a criança do meio ali da droga, né? A criança, quando ela vai para a rua, assim que ela chega na rua, tem o traficante e o pai de rua. O pai de rua é aquele aliciador que vai se fazer de protetor dessa criança, mas ele é o abusador sexual. Nós conhecemos vários ali que são abusadores sexuais. A polícia conhece, o governo sabe quem é, e ninguém faz absolutamente nada. Então, esses meninos, eles sofrem uma transformação logo nos primeiros meses muito drástica. Nós temos visto isso constantemente, mas não há uma intervenção contra estes adultos que estão aliciando, que estão colocando os meninos na marginalidade, infelizmente. Mas há sim represária contra as crianças. Desde que começou a revitalização do centro de São Paulo, que tem se fechado praças, todos os canteiros no centro para que eles não durmam ali, eles têm sido jogados para a periferia, como se ali é ok. Os turistas não vão ver, a sociedade não vai ver, mas vai até a estação Corinthians Itaquera e você vai ver o horror de crianças que estão ali embaixo de pontilhões, em situação que não é para estar, é lugar de ratos, não é lugar para ser humano. E, infelizmente, isso não tem sido mostrado.
Não tem sido feito absolutamente nada para tirar essas crianças dessa realidade. Hoje nós temos ido buscar essas crianças neste lugar. Vamos junto com a família, buscamos a família para caminhar junto com a gente para tirar essa criança dessa situação. Visitamos uma família semana passada em Guaianazes que a mãe chorava para a gente. Me ajudem a tirar meu filho da rua. Eu não tenho como. Então, é essa realidade que hoje o Gente de Perto tem enfrentado, né? Temos buscado conscientizar a sociedade, nossas redes sociais nós usamos muito para mostrar essa realidade, não é por querer fazer propaganda do projeto, é para mostrar uma realidade que as nossas crianças estão vivendo. Essas drogas estão chegando à porta das escolas. Então, todos nós que temos filhos, temos um familiar ali estudando, ele está sujeito a que seu filho, o seu parente, ele venha a ter uma experiência, porque o adolescente gosta de provar o diferente, ainda mais quando é outro adolescente apresentando, e os traficantes usam os adolescentes para irem às portas das escolas. As drogas cá, elas são altamente viciantes, assim como o crack. Só que indo na Cracolândia, há poucos dias, nós fomos fazer uma pesquisa de crianças ali, os próprios usuários de crack falam do medo que eles têm dessa droga, por causa da reação. O K9 é considerado pior que o crack, e hoje ele é usado por crianças e adolescentes em situação de rua. E minha querida, como que as pessoas, apesar da falta e da escassez de políticas públicas, como que nós podemos nos solidarizar com gente de perto? Então, Karina, hoje nós estamos buscando atender as famílias destes meninos para que haja um esforço mútuo do nosso projeto e da família para tirar a criança da rua. Então, nós ajudamos a família com a cesta básica, com o kit de higiene, para que isso seja um estímulo para que ela lute mais. Porque muitas vezes ela já lutou tanto e ela tem outros filhos que precisa cuidar e não tem como estar indo atrás, está passando fome. Então, nós temos pedido ajuda com cestas básicas para nós estarmos ajudando essas famílias. Nós estamos cadastrando famílias que estão no nosso entorno. São vários prédios que foram ocupados por famílias que estavam em situação de rua desde o início da pandemia, prédios que são do governo e que foi liberado para que essas famílias morassem, onde estão várias crianças ali também expostas ao tráfico. Porque, infelizmente, dentro de cada um desses prédios, o tráfico tem sido intenso. Nós temos visto, temos presenciado isso. Então, a intenção é ajudar a família para que não haja incentivo, para que a criança, o adolescente, ele vá ser o traficante, vá trabalhar para aquele traficante. E hoje nós temos 300 famílias cadastradas com a gente. Não conseguimos ajuda do governo. Já fui algumas vezes, já expliquei, eu tenho o cadastro dessas famílias, e para a gente mensalmente estar ajudando tem sido muito difícil. E muitas delas é situação de fome mesmo, Karina. É de não ter o básico dentro de casa. Hoje uma mãe entrou em contato, que ontem ela tinha pedido ajuda com gás, e hoje ela falando, eu não tenho leite para dar para o meu filho. Então, naquilo que nós podemos socorrer, para que essa criança não fique na rua ou à mercê de traficantes, nós temos feito, além do próprio trabalho na rua, né? Nós continuamos indo às ruas, vendo de que forma podemos socorrer o menino com uma roupa, um agasalho ali, se ele está sem, uma medicação, levar para um hospital, esse trabalho nós continuamos fazendo. E se o Senhor permitir, a partir de fevereiro, estaremos já com o prédio pronto. Aí o trabalho vai ser mais intenso. E eu gostaria muito, de verdade, que você viesse um dia conhecer esse trabalho, nosso projeto,
para mostrar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado a graça de realizar, apesar de todas as limitações ainda, né? E eu vou sim, né? Eu tenho realmente um privilégio de conhecer pessoas como você, Vânia, que realmente, Obrigada. apesar de toda a história, né, consegue extrair flor de pedra, que esse é um termo que eu criei, que a gente extrai beleza de um solo árido. Você oferece amor, carinho, zelo, respeito e dignidade que você também não teve. E aí, então, isso eu acho a coisa mais linda da vida, né? De uma pessoa que pode transformar realmente a sua dor em amor, amor pelos outros, amor pelo que faz, amor pela sua missão. Isso é realmente uma prova divina do quanto que um ser humano pode sempre fazer a diferença. E você faz, e quando você fala, né, dessas famílias cadastradas, dessas pessoas que você tenta, você é a porta-voz, inclusive, né, de muita injustiça social, de muito desrespeito e da invisibilidade, Vânia. Você dá visibilidade para as dores e você coloca, inclusive, né, muito bem colocado, muito bem falado, da ausência de políticas públicas, né, e o quanto eu realmente, como ser humano, sou grata a você. Então, vou fazer questão de conhecer, sim, né, esse teu projeto lindo, quero te abraçar pessoalmente e te parabenizar por tudo que você tem Obrigada. trazido para a humanidade, para a vida. Feliz dos adolescentes e dos jovens e das crianças que podem ter uma mãe como você. Feliz, né, da vida e das existências, né, porque você realmente me emociona pelo dom, né, de saber escutar, né, a tua missão e se direcionar para tantas pessoas, né, que inclusive batalham para sair desse mundo das drogas, né, e que não somente isso, para que elas recebam um pouquinho de amor, porque é isso que você passa, sabe? Você passa muito amor e eu estou realmente muito emocionada, né, em ver, né, de uma existência que abdicou de algumas, né, possibilidades, mas também se presenteou com a sua própria missão. Você segue lindamente o teu caminho, meu anjo. Bem, obrigada. O Senhor disse para mim, quando eu falei para Ele, o Senhor me tirou um relacionamento bom. E Ele me respondeu, eu tenho o excelente para você. E cada criança que eu tenho oportunidade de ver sair da rua, poder tocá-los com o amor de Jesus, mostrar que eles têm valor, sim, que eles não são lixo. Essa é a vida excelente que o Senhor me dá a honra de viver. Lindo. Eu queria deixar uma analogia, uma historinha que eu ouvi uma vez e é bem o que nós fazemos. Existia um homem que ele estava na praia e as ondas do mar traziam as estrelas do mar para a areia. E ele se abaixava, ele pegava uma e lançava de volta ao mar. Ele abaixava, pegava outra e lançava de volta ao mar. Mais distante havia um outro que o estava observando. E indignado foi até ele e falou: Você não está vendo que você não vai resolver o problema? Ele olhou para o homem, abaixou, pegou mais uma e lançou ao mar. Ele falou: Dessa eu resolvi. Uau. Então nós podemos escolher se somos aqueles que vamos pegar uma estrelinha dessas com amor e lançar de volta para o caminho que Jesus tem para elas. Ou se vamos ser aquele que vamos ficar à parte, indignados e criticando quem está fazendo. É uma escolha. Minha querida,
Minha querida, e é uma escolha, né, na verdade, eu É, acredito que é isso que a gente faz na vida, né, não é salvar pessoas, não é devolver, né, a pessoa a vida que ela, né, começa a se autodestruir. Nós não temos esse dom e nem temos essa potência. A potência é de Deus, a potência é de Jesus, né, sim, do jeito que você traz. Mas nós somos seres humanos e como seres humanos é nossa responsabilidade, inclusive, zelar pelo outro e ter esse amor lindíssimo, né. E você faz isso lindamente, com maestria, minha querida, né, podendo obrigada. diariamente devolver cada estrela do mar o seu habitat, ou pelo menos o lugar que poderia, né, ser de lugar de zelo mesmo, de lugar de moradia, de confraternização consigo, de morada, né. E aí a gente começa a pensar qual é a morada do sagrado, é essa que você tem insistentemente, né, feito, que você ajude e que você possa realmente devolver algumas moradas para algumas crianças, para alguns adolescentes. E eu realmente peço ajuda para todos os que estão, as pessoas que estão nos vendo. Vamos nos solidarizar com o Gente de Perto, com cestas básicas, com voluntariados, com Sim. possibilidade de você poder aproximar os jovens da sua própria dignidade existencial, minha querida, né. Obrigada, obrigada, Karina, por esse espaço, por poder falar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado a graça de fazer. Obrigada a cada um que está assistindo. Pode entrar em contato também pelo nosso telefone 11 98 998 23 5526 e nós vamos fazer a ceia de Natal na rua, já estamos nos preparando para isso. Se você quiser fazer parte, me procura também. Olha, o Natal vai mudar para você. Acredite, porque cada um que tem participado com a gente diz que nunca mais viu o Natal da mesma forma. Vamos celebrar Jesus Cristo, a vida dele e aqueles por quem ele também deu a vida. Eu te convido a ser parte. Você vai encontrar ali muitas Vânias que precisam só ouvir que ela não é um lixo, que tem valor. Você pode fazer parte disso. Muito obrigada, Karina. Deus abençoe. Que o Minha Senhor esteja sempre te usando através dessa ferramenta que é o seu programa para levar outros a fazerem parte daquilo que Deus quer fazer através de nós, porque nós temos a graça de ser cooperadores com Ele naquilo que Ele quer realizar nesta terra, né? Então, você pode ser um instrumento dele, orando, sendo um intercessor, sendo um parceiro financeiro, divulgando ou como voluntário. Tantas formas nós podemos fazer a obra do Senhor. O Senhor só não diz que nós temos a opção de não fazer nada. minha querida, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que precisam resgatar a esperança. Amém. Eu gosto muito de um versículo de Gênesis, capítulo 16, versículo 13. É a história de Agar. Ela estava com um filho no deserto, ela estava pronta para morrer e ver o filho morrer. Mas ali ela ouviu o Senhor dando a direção para ela. E ela disse: Tu és o Deus que me vê. Esse versículo faz parte da minha história, porque o momento ele pode ser o mais difícil que for. Ele é o Deus que está te vendo. Ele é o Deus que não desiste de você. Ele só está esperando que do lugar que você está, você clame a Ele. Ele responde. Ele tem prazer em nos responder, em nos trazer para perto dele. Lembre-se, Ele é o Deus que está te vendo. E Ele pode te socorrer.
assim como Ele me socorreu, não permitiu que eu morresse, quando tantas vezes eu fui levada a isso, ou intentaram contra a minha vida. Então que você se lembre, Ele não desiste de você, Ele não desiste daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Deus abençoe. Minha querida, muito, muito obrigada pela sua Obrigada. inspiração, pela sua existência, por você sim. Obrigada. É um prazer estar aqui, Karina. Muito obrigada. Prazer total meu. Quero agradecer também todas as pessoas que estão nos assistindo e um grande, grande beijo para vocês. Beijo a todos.